Vamos iniciar mais um estudo do O Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 26, perguntas que se podem fazer, perguntas sobre saúde. Nós vamos entrar também na parte que trata das perguntas sobre invenções e descobertas e talvez perguntas sobre tesouros escondidos. E depois tem perguntas sobre outros mundos, né? Vamos ver onde a gente consegue chegar. São capítulos pequenos, né? São partes pequenas que a gente vai avançando gradativamente, né? O importante é que em cada um desses pequenos capítulos, desses subcapítulos que Kardec apresenta para nós, são sugestões de assuntos que podem ser tratados com os espíritos a título de contribuição para as dúvidas e para as tarefas que a gente realiza. Muitas vezes nós temos uma série de dúvidas e fica o receio. Será que a gente pode perguntar? Será que não pode? Será que os dirigentes permitem que essas perguntas sejam feitas? Porque agora nós criamos também um sistema de filtrar perguntas, de dirigir, de coordenar. E dependendo das ideias que nós temos, ideias já pré-concebidas, nós então selecionamos quais são as perguntas que são dignas de serem encaminhadas aos espíritos. Muitas vezes perguntas que para nós não são importantes, mas para as pessoas que fazem as perguntas são importantes. Então, na verdade, Kardec fala sobre os mais variados assuntos exatamente porque são perguntas que provavelmente foram feitas nas diversas reuniões mediúnicas realizadas naquele tempo. Então ele participava de uma reunião, a pessoa fazia uma pergunta aqui, fazia uma pergunta acolá, e aí então, consequentemente, né, ele começava então a anotar. Aliás, o Raul Teixeira, ele publicou um livro tratando desses assuntos, livro chamado, não desses assuntos necessariamente, né, mas o livro chamado Desafios da Mediunidade, que inclusive vocês podem achar na internet. É um livro muito interessante que ele foi publicado baseado nas perguntas que eram feitas durante as palestras sobre mediunidade que ele realizava. Então sempre tem aquela palestra tal, e no final fica aquele momento, né? Quem quiser fazer perguntas pode mandar. Aí o pessoal começava então a passar os papeizinhos, ou então faziam perguntas via microfone, para que ele respondesse. Então ele foi coletando as perguntas mais frequentes, e depois pegou essa pergunta, submeteu então ao Espírito Camilo, que era o espírito com quem ele trabalhava nessas tarefas de esclarecimento, de publicações, de palestras e tudo mais, e acabou então gerando um livro. Então a gente pode ver que pelas perguntas que se fazia, que Kardec colocou para nós aqui aos espíritos, submeteu aos espíritos, eram tipos de perguntas que certamente as pessoas faziam naquela época. Sobre saúde, era uma questão interessante. Só que para nós hoje esse tipo de pergunta é irrelevante, porque nós temos centros espíritas especializados em tratamentos espirituais. Mas naquela época, quando os centros espíritas estavam começando a se organizar, quando as pessoas realizavam reuniões particulares em suas casas e faziam essas perguntas, né? Será que se eu perguntar para o espírito que remédio que eu posso tomar, ele vai me ajudar? Será que por acaso se eu perguntar o que eu tenho, ele vai conseguir me avisar? Então eram perguntas legítimas, só que normalmente feitas algumas vezes para espíritos que não tinham capacidade para responder, não tinham conhecimento, muitas vezes tinham boa vontade, tinham afinidade, mas não sabiam de que forma tratar. Outros levavam essas perguntas em meio a perguntas mais fúteis, mais sem importância, e de repente no meio disso você pergunta algo sério, e o espírito é leviano. Então na verdade o que Kardec traça para nós é um roteiro de tipos de perguntas, mas não especificamente sobre o tipo de perguntas, mas a seriedade que nós devemos ter para essas perguntas. Eu posso perguntar se tem algum tesouro escondido. Todo mundo vai dizer assim, nossa, mas que pergunta tola. Para mim isso pode ser importante. Eu não sei qual é a história que eu estou envolvido. Então, na verdade, o que vale é a intenção, o caráter da reunião, a seriedade com que ela é organizada, e aí então as perguntas, porque se tem espíritos sérios participando da reunião, consequentemente as respostas também são sérias, mesmo que sejam perguntas fúteis. Agora, se eu tenho uma intenção de futilidade, uma intenção de brincadeira, uma intenção de descontração, e começo a fazer perguntas, são os espíritos da mesma natureza da reunião que vão responder. E não vai ter um espírito filósofo, um mentor espiritual, que vai se dar o trabalho de participar de uma reunião onde não há seriedade entre os participantes. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Vamos trabalhar uma reunião, como uma reunião sobre filosofia, sobre política, sobre ciência, sobre espiritismo. Convido vocês para minha casa, vamos tomar um chá na minha casa.
E aí então vamos falar do quê? Vamos falar sobre estudos espíritas. Quando vocês chegam aqui, a gente está brincando de contar piada. Alguns vão inventar uma desculpa, olha, está na minha hora, desculpa, mas eu tenho que ir embora. E depois começa a falar mal da reunião. O outro fica até o final rindo também, mas depois fica, meu Deus, o que estava fazendo naquela casa? É a mesma coisa que acontece na nossa relação com os espíritos. Quando nós abrimos um espaço e fazemos o convite, aqueles que estão em afinidade conosco participam desse trabalho. Aqueles que são mais sábios tratarão de fazer com que a reunião se desenvolva de um modo sábio, de um modo sério, e aqueles que são mais inferiores, digamos assim, tratarão de se entreter com as nossas conversas, com os nossos interesses. Então, nesse primeiro item que tem aqui, perguntas sobre saúde. Como eu falei para vocês, nos dias de hoje nós temos centros espíritas que trabalham especificamente com curas, trabalham com passes, trabalham com receituário, trabalham com cirurgias espirituais. Então hoje perguntar se os espíritos podem nos aconselhar sobre a saúde, que é o caso da pergunta 24, para nós hoje ela não tem quase importância. Mas tem importância se eu estiver participando de uma reunião onde um espírito colega, um espírito amigo participa, mas ele não tem conhecimento sobre saúde e mesmo assim eu faço uma pergunta. Se for um espírito que, embora não tenha conhecimento, seja um espírito sério, ele vai dizer assim, olha, eu entendo a sua preocupação, mas infelizmente eu não tenho capacidade de responder isso. Se é um espírito que não tem seriedade e ao mesmo tempo é leviano, ele vai começar então a inventar, inclusive, falar para você, sabe essa dorzinha que você tem aí? Daqui a um ano você vai morrer. Pode parecer engraçado, mas dependendo da forma como a pessoa vive aquela dor e dependendo da forma como ela lida com essa relação com os espíritos, ela pode levar isso muito sério e a sua vida ter outra guinada. Então, por isso, a importância de nós termos muito cuidado com as reuniões em si. Primeiro, a nossa preocupação com o caráter da reunião, depois com as informações que nós vamos receber. Então vamos fazer a pergunta aqui para estudar essas perguntas, voltando a nossa mentalidade lá para a época de Kardec, onde quase não se tinha reuniões mediúnicas em centros espíritas, onde pessoas faziam a reunião mediúnica tendo a mãe, o marido, o filho e um colega. Ou então chamava alguém de fora que era médium e vinha lá duas mulheres que estavam preocupadas, dois homens preocupados com outros assuntos. Ah, eu estou com um problema lá na minha firma, na minha empresa, e eu preciso de uma orientação dos espíritos, vamos fazer uma reunião mediúnica. Era assim que as coisas aconteciam naquela época. Hoje, quando se fala em mediunidade, a nossa preocupação é, tudo acontece dentro de centros espíritas. Algumas vezes sim, outras vezes ainda não. Então, vamos começar entendendo essas perguntas para aquela época onde nós não tínhamos reuniões mediúnicas organizadas como nós temos hoje. Vamos lá. 24. Os espíritos podem aconselhar sobre saúde? A resposta: a saúde é a condição necessária para o trabalho que devemos executar na Terra, e por isso os espíritos se ocupam dela de boa vontade. Mas como há ignorantes e sábios entre eles, nesse caso, como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro espírito que se manifeste. Então as pessoas organizavam uma reunião mediúnica, faziam uma evocação ou se colocavam à disposição, né, ficamos à disposição do mundo espiritual para que um amigo se manifeste. Aí aparece um espírito. A primeira pergunta, eu vou ficar bom da doença que eu tenho? Quer dizer, não sabe quem é o espírito, não sabe qual é o grau de conhecimento que ele tem. Então, mais uma vez, hoje, nós temos aqueles espíritos que foram especialistas em medicina quando estavam encarnados, outros têm conhecimento sobre medicina espiritual, fazem suas consultas, participam desses trabalhos, emitem receituários, como eu falei para vocês. Esses espíritos, então, são especialistas. Hoje, se nós temos um problema, nós perguntamos assim, onde eu poderia fazer um tratamento espiritual? Aí alguém vai dizer, olha, tem um centro espírita naquele bairro, que se você for até lá, eles vão te atender. Você vai naquele horário, você faz um agendamento, você pega ali a fila, ou então você preenche um formulário e você vai ser devidamente atendido. Nós temos uma relação de centros espíritas que fazem tratamentos, tanto tratamentos presenciais como tratamentos à distância. Então hoje nós sabemos onde ir. Mas e se eu for um centro espírita da esquina da minha rua? Eu chego até lá, participo da reunião mediúnica e eu falo assim, olha, eu queria uma consulta espiritual para que eu pudesse saber sobre a minha saúde. Se os dirigentes forem sérios, eles vão dizer assim, olha, aqui nós não fazemos esse tipo de trabalho.
porque os espíritos com quem nós trabalhamos não lidam com essa parte da saúde, mas nós podemos indicar um outro centro que faz isso. Então vemos assim claramente que a importância hoje dos centros espíritas em dirigir as pessoas, dando a devida orientação, para que cada um vá a esses grupos. E até mesmo em outras áreas, quando nós falamos sobre psicografias de familiares e amigos desencarnados, quando você vai a um centro espírita, ele vai te dizer assim, olha, nós fazemos esse trabalho ou nós não fazemos esse trabalho. E hoje nós podemos até nominar alguns centros espíritas que fazem isso. Então tem aquele centro que aceita esse tipo de consulta, esse tipo de solicitação, tem outros que não. Algumas vezes você vai no centro espírita e eles vão dizer, olha, nós só fazemos aqui tratamentos de saúde. Para consultas a familiares, você tem que ir naquele outro centro espírita. E assim cada centro espírita hoje começa a, de certa forma, a se especializar em determinados tipos de tarefas com o plano espiritual, e o plano espiritual naturalmente se organiza também para poder auxiliar no desenvolvimento desse trabalho. Então sim, os espíritos se preocupam com a nossa saúde, mas nem todos os espíritos têm condições de nos dar essa orientação. Então hoje nós temos reuniões próprias para isso, e por isso fica muito mais fácil, nos tempos atuais, um século e meio depois de Kardec, obtermos esse tipo de assistência. Nós não vemos, por exemplo, nos livros da codificação, cirurgias espirituais. Nós vemos tratamentos de passe, isso porque o magnetismo já era uma forma de tratamento de saúde naquela época. Soma-se então com a influência dos espíritos para nos ajudar, potencializando muito mais. Então Kardec já falava sobre isso, ele mesmo já foi submetido a tratamentos de saúde naquela época. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, estudando o livro Obras Póstumas, que fala sobre esse problema de saúde que ele teve, que inclusive levou tempos depois ao desencarne, um problema cardíaco que ele tinha. Então nós temos ali pessoas que sofriam de obsessão, pessoas que tinham problemas de saúde, eram tratadas com magnetismo através de um médium, que era um médium passista. De lá para cá, nós tivemos um avanço significativo nessa interação dos espíritos com o mundo físico. Então hoje são cirurgias espirituais, sejam elas feitas através apenas de transmissão magnética ou de fluidificação. Nós temos aqueles outros grupos que fazem cirurgias invasivas, com bisturis, com facas, aquelas que nós vemos algumas vezes na televisão, sendo centros espíritas ou não. É o caso, por exemplo, de Abadiânia, onde tem lá o João de Deus, que é o médium, né, que faz aquelas cirurgias. Nós tivemos aqui em São Paulo cirurgias com o Dr. Fritz. Nós temos aqui no interior de São Paulo o médium João Berbel. Temos outras instituições de Santa Catarina, por exemplo, que fazem tratamentos apenas com imposição de mão. No caso que a Elis lembrou aqui, o filme Mesmer, Magnetismo Animal, contra a história de Franz Anton Mesmer, que foi ali o descobridor do magnetismo animal, que fazia experiências dessa aplicação. Isso no século XVIII. E Kardec, depois, futuramente, viria a se tornar um magnetizador, que foi, inclusive, aquilo que o levou a estudar o próprio Espiritismo. Então é importante a gente saber, observar também, conhecer um pouquinho dessa história. Então hoje nós temos várias instituições que são conhecidas, outras não são tão conhecidas, mas que fazem esse tratamento. Aqui em São Paulo é assim, você fala, olha, eu queria fazer uma cirurgia espiritual. Olha, eu conheço um médium numa cidade vizinha aqui, que você vai sábado, 7 horas da manhã, que tem um monte de gente fazendo cirurgia. É uma pessoa que é conhecida pelo nome, a instituição dela não é tão conhecida assim. Aí ele faz lá a imposição de mão, faz um tratamento, faz o curativo e coisa e tal. Então hoje é muito mais fácil para nós termos essas especializações, onde nós temos médiums que têm essa faculdade do passe ou faculdade da doação de fluidos para ajudar nessa cirurgia, e espíritos que têm também conhecimento nessa área que auxiliam nessa tarefa. Já não são mais aqueles aventureiros. Já não são mais aqueles espíritos curiosos que respondem. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, participa de várias instituições nesse trabalho de cura. Inclusive, não sendo espírita, ele é um dos orientadores do trabalho, por exemplo, da Legião da Boa Vontade, que é um centro ecumênico, né? Ou seja, um centro que trabalha com várias ideias religiosas ali misturadas, entre elas o trabalho mediúnico e de tratamento espiritual.
você vai num sábado às 5 horas da tarde na Legião da Boa Vontade aqui em São Paulo, você encontra assim centenas de pessoas fazendo cirurgias. Aqueles 10 médiuns enfileirados, vários médiuns incorporados fazendo aplicação de passes. Então temos centros de Umbanda, temos centros espiritualistas no Rio de Janeiro, a Tenda Espírita Tupiara, se eu não me engano, que é um grupo espiritualista que tem um trabalho muito sério nessa parte de saúde. Então hoje nós temos, diferente de Kardec, que era algo particular, hoje nós temos algo extremamente difundido e bem organizado. Tem, por exemplo, o próprio Centro Espírita Frei Luiz, que faz cirurgias espirituais com materialização e tudo mais. Então poderíamos aqui ficar citando nomes e mais nomes e mais nomes. Então por isso essa questão da saúde é uma preocupação dos espíritos. Somos nós que temos que tomar cuidado a sabermos para quem nós vamos nos dirigir, até mesmo para qual centro espírita nós vamos trabalhar. Porque como acontecia, por exemplo, na época do Dr. Fritz, nessa última manifestação que ele teve, isso surgiu até um certo escândalo, em meio aqui, no meio espírita, porque o médium se beneficiava dos recursos que recebia, e coisa e tal, foi processado. Então surgiu uma história em torno disso, que até hoje ainda tem algumas polêmicas a se tratar. Mas, de certa forma, muitas pessoas iam lá para fazer esse tratamento pela fama do Dr. Fritz, mas voltavam para casa sem a devida cura. Outros vinham curados. Então temos ali várias situações a serem analisadas. A seriedade dos médiums, a seriedade dos espíritos, a seriedade do trabalho, da instituição, a nossa seriedade na busca dessas orientações. A Shanri colocou ali em cima que as pessoas viajam muito em relação à doutrina por falta de conhecimento. É o misticismo, na verdade, Shanri, que acaba se tornando importante. Esse misticismo acaba provocando uma série de fantasias nas pessoas e elas vão em busca do desespero. Quantas vezes você ouve essas histórias em que uma pessoa vai até uma instituição, paga um valor significativo para o tratamento, porque tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, ela é obrigada a fazer o pagamento, e depois volta para casa sem receber absolutamente nada. E na verdade aquilo lá foi muito mais um golpe que ela levou. Aliás, no início do século XX, especialmente no Rio de Janeiro, tem um livro chamado Papéis Velhos e Histórias de Luz, um livro que foi publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, que conta a história do desenvolvimento do espiritismo no Rio de Janeiro, desde aquele começo. Então traz ali para nós recortes de jornais, facsímiles, de jornais, histórias, relatos e tudo mais. E tem ali um relato de um jornal que fala que o governo ou a polícia, na verdade, estava indo atrás de centros espíritas, prendendo os dirigentes, prendendo os médiuns, por exercício ilegal da medicina, porque prometiam curas. E isso é ilegal, como é ilegal até hoje. Se você vai a um centro espírita e ali você tem um procedimento médico feito por uma pessoa que não é habilitada para medicina, o Conselho Federal ou o Conselho Regional de Medicina pode processar aquela pessoa por exercício ilegal. Então hoje nós temos uma legislação, hoje nós temos várias leis que regem esse tipo de tratamento, e tem que ter muito cuidado. Os médicos que são processados porque oferecem receituários de remédios em instituição não habilitada. Então temos ali vários detalhes a serem considerados. A Shanri colocou, é terrível, porque espíritas que frequentam casas idôneas fazem em suas casas atendimentos e cobram, por isso o instruir-se e passar tudo pelos crivos, tudo isso. Tudo é importante analisar. Então não apenas o cuidado com aquilo que os espíritos falam sobre o tratamento, mas também sobre aquilo que nós buscamos nesses tratamentos. Esse é um ponto fundamental para lidarmos bem, de uma forma equilibrada, com essa situação. Na questão 25, vamos em frente. Eu mesmo já fiz vários tratamentos espirituais em várias casas espíritas.
e conheci métodos diferentes, né? Um que aplicava cromoterapia, o outro que fazia cirurgia, o outro que fazia trabalho com medicamentos, com orientação com florais, com homeopatia. Então, várias situações eu já vi diferente, né? Então, e centros com bastante seriedade, aqui em São Paulo, fora de São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários métodos, né? Ramatiz tem muitos tratamentos. Então, são centros espíritas e espiritualistas. Independente da escola, nós estamos falando de mediunidade. Quando se fala em mediunidade, nós falamos daquilo que os espíritos estão trazendo para nós. E quando se fala de espíritos, nós temos que ter critérios nessa relação. Essa que é a parte importante e fundamental para todos nós. Questão 25. Dirigindo-nos ao espírito de uma celebridade médica, seria mais certo obtermos um bom conselho? Vamos pensar, por exemplo, com o nosso saudoso doutor Adib Jatene. Ele era cardiologista, foi ministro da Saúde e teve ali várias ações de destaque na nossa sociedade. E aí então nós fazemos uma evocação. Pedimos a orientação do Dr. Adib Jatene para uma doença de alguma pessoa próxima, ou nossa mesmo, naturalmente relacionada com essa questão de saúde, ou questão do coração, uma doença cardíaca, né, uma cardiopatia. E aí então perguntamos, Dr. Adib, será que o senhor pode nos ajudar no diagnóstico? Ou preciso fazer cirurgia, ou posso tomar algum remédio, alguma coisa assim? E aí então foi o que Kardec colocou aqui, dirigindo-nos ao espírito de uma celebridade médica, seria mais certo obtermos um bom conselho? Então a resposta: as celebridades médicas não são infalíveis e têm muitas vezes opiniões sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as livra de repente. A ciência terrena é bem pouco ao pé da ciência celeste. Somente os espíritos superiores possuem esta última. Sem terem nomes conhecidos de vós, podem saber muito mais sobre todas as coisas do que vossos sábios. A ciência não é suficiente para tornar os espíritos superiores e infalíveis muito espantados no lugar de certos sábios que ocupam entre vós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber nada mais do que quando estava na terra, se não progrediu como espírito. E aí, então é aquela história, né? Eu sou um médico famoso aqui no Brasil, no mundo, seja lá onde for, e aí então eu desencarno. No momento em que eu desencarno, eu virei um santo, na visão daquelas pessoas, né? Porque ele era um médico conhecido, no mundo espiritual ele vai ser um super espírito, um ultra espírito. Aí a gente lembra da história de André Luiz, que era um médico conceituado na sociedade carioca da sua época, porque ele tinha ali um bom consultório, era de uma classe média alta, era uma pessoa famosa e coisa e tal, e de repente ele desencarna e chega lá como um mendigo, ficando 8 anos durante estado de perturbação, precisando ser assistido, chegando no mundo espiritual, segundo a história que ele passa para nós, dando aquela carteirada, né? Não, o que eu posso fazer? Eu sou médico. Pessoal, você era médico lá, aqui você não sabe nada. Então ele começou a ser ajudante numa ala de regeneração lá, quase que limpando vômitos, limpando o chão. Ou seja, tudo aquilo que ele aprendeu na medicina terrena, ela não significou nada na medicina espiritual. E muitos profissionais daqui em várias áreas, que saem daqui do nosso planeta acreditando, aqui do nosso mundo terreno, acreditando que esse conhecimento é absoluto, chega no mundo espiritual lidando com ideias absolutamente diferentes. Então, sim, os médicos, se eles forem bons médicos, se eles tiverem sido bons médicos quando estavam aqui, pessoas de bom caráter, chegou no plano espiritual, evoluíram no conhecimento que tinham, se interessaram, se interessam também por nós aqui encarnados e tudo mais, certamente se tornou um espírito mais conhecido do que tinha, do que era antes, e podem, sem dúvida nenhuma, nos ajudar. Mas o que Kardec coloca para nós, nos chama atenção, é o cuidado que nós devemos ter e não endeusarmos as pessoas que estavam aqui entre nós. Porque você ser um sábio conhecendo as leis do mundo físico é uma coisa. Você ser um sábio conhecendo as leis universais é outra completamente diferente. Por isso, então, nós não devemos acreditar que o indivíduo que aqui tinha certo conhecimento, esse mesmo conhecimento faz dele alguém especial no plano espiritual.
Então a gente vai somando quem era esse espírito, no que ele acreditava, qual era o seu caráter, qual é a evolução que ele teve no plano espiritual, e assim eles vão crescendo. Quando nós pegamos uma referência, como o Dr. Bezerra de Menezes, que era um espírito que teve a história de caridade que teve, então a gente já sabe que o caráter dele já trazia alguma coisa diferente. Quando chegou no plano espiritual, se tornou esse espírito mais sábio ainda do que nós, né, do que era quando estava encarnado. E aí então é um espírito que para nós tem absoluta confiança. Mas nós temos aqueles que são personalidades e temos aqueles que são absolutamente anônimos, que nós nunca ouvimos falar, mas nem por isso deixam de ser espíritos nobres nessa tarefa que eles fazem. Osmar lembrou aqui que medicina é apenas uma profissão como várias outras. Não é divindade nem sacerdote. Exato, é um conhecimento. Eu poderia fazer uma pergunta a um médico que desencarnou, como eu poderia fazer uma pergunta para um advogado que desencarnou. Faz para o advogado, escuta, olha, eu estou com um problema aqui numa relação comercial, como é que eu posso resolver isso? A visão dele do plano espiritual a respeito da lei de causa e efeito, a respeito da justiça, é completamente diferente daquela que ele tinha quando estava aqui. A orientação que esses espíritos nos darão dirão respeito muito mais a ações de sabedoria, de cuidado, do que especificamente sobre alguma coisa técnica. Porque dessa parte técnica cuidam os nossos técnicos. Dessa parte moral, certamente esses espíritos mais elevados podem nos ajudar. E isso a gente fala em qualquer área. Em qualquer área da nossa vida, do nosso conhecimento. Por isso, então, sim, é interessante nós valorizarmos o conhecimento dos encarnados. Mas é importante reconhecermos também que o conhecimento que eles tinham quando estavam aqui não faz deles, ou não fazem deles, né, os conhecimentos, não fazem deles alguém especial lá no mundo espiritual. Então, chegar no plano espiritual, que é uma ideia que todo mundo tem. Quando você desencarna, você se torna uma pessoa especial. Na verdade, quando você desencarna, você se torna a mesma pessoa que estava aqui. Algumas vezes mais problemática. Então nós temos que primeiro reconhecer quem é o espírito, qual é a sua história, qual é o seu trabalho, qual é a sua capacidade para ajudar. Aí sim nós vamos então dar a ele, né, a oportunidade, né, de nos ajudar nas nossas dúvidas, nos questionamentos que nós temos. Né, ou solicitar deles, né, a generosidade de nos ajudar também. Na questão 26, fala exatamente sobre essa questão. Bom dia, pessoal que chegou. O sábio, como espírito, reconhece os seus erros científicos? Então, primeiro, ele veio para cá como encarnado, fez o seu trabalho, apresentou suas pesquisas, tirou suas conclusões, muitas vezes brigou para poder provar que estava certo e coisa e tal, e depois ele foi para o mundo espiritual. Lá ele evoluiu, adquiriu novos conhecimentos, novos valores, se tornou um espírito mais elevado. Nesse caso, ele poderia voltar para cá e reconhecer aquilo que ele fez de equivocado? Como, por exemplo, vocês querem um exemplo? Santo Agostinho. Santo Agostinho ele foi um dos fundadores da Igreja Católica. A clássica frase, fora da igreja não há salvação, é dele. E aí então ele apresentou seus dogmas, suas ideias e coisa e tal. De repente ele desencarnou, séculos depois ele volta como um dos orientadores da difusão do Espiritismo. Poderíamos perguntar para ele, o senhor estava certo naquilo que o senhor colocava antes, ou o senhor achava que era errado? Como o espírito sabe o que é, provavelmente ele vai dizer, para aquela época eu achava que estava certo. Ou para aquela época, aquelas verdades, entre aspas, eram as verdades do momento. Já que havia necessidade de organizar as instituições para que nós pudéssemos nos aproximar de um modo mais equilibrado no mundo espiritual. Do mundo espiritual. Depois a igreja acabou se perdendo um pouco na sua doutrina, começou a trazer mais problemas que soluções e coisa e tal, mas a ideia inicial foi legítima. Então a gente vê claramente um espírito que, quando encarnado, tinha uma ideia, quando desencarnou, uma ideia completamente diferente. Emmanuel, por exemplo, Padre Manuel da Nóbrega, era um sacerdote da Igreja Católica, que fez ali dentro daquela doutrina, tomou várias decisões, promoveu várias ações, claro que sempre visando o desenvolvimento moral das pessoas que estavam próximas da sua doutrina, e quando desencarnou se tornou um dos grandes espíritos que nós conhecemos. Por isso então, estarmos aqui hoje
é uma coisa, no mundo espiritual é outra. Nós mesmos, como espíritas, estudantes do espiritismo, temos uma visão da doutrina. Uma visão voltada para nós mesmos, uma visão do espiritismo diante do mundo, diante das outras religiões. Nós temos as nossas opiniões. Quando chegarmos no mundo espiritual, essas nossas opiniões certamente se modificarão. E conforme nós formos evoluindo moralmente, adquirindo mais sabedoria, nós teremos oportunidade de, numa reunião mediúnica, falarmos: olha, quando eu estava encarnado, eu estudava o espiritismo naquela salinha do Pautal, que eu tinha aquela galerinha meio maluca e tal, nós estudávamos juntos ali, mas eu falava um monte de coisa errada, porque eu acreditava que aquela coisa errada era certa. Só que qual é exatamente a facilidade ou a dificuldade que eu vou ter em reconhecer esse meu erro? Aí a gente já fala de orgulho, já fala de vaidade. Então Kardec pergunta: o sábio, como espírito, reconhece os seus erros científicos? A resposta: se atingiu um grau bastante elevado para se desembaraçar da sua vaidade e compreender que seu desenvolvimento não é completo, os reconhece e os confessa sem se envergonhar. Mas se não estiver suficientemente desmaterializado, pode conservar alguns dos preconceitos de que se acha imbuído na Terra. É o caso, por exemplo, de religiosos que desencarnaram, por exemplo, pastores, padres, freiras. Aí eles aparecem numa reunião mediúnica e você fala assim: escuta, a doutrina que vocês acreditavam, o que vocês pensam dela? Aliás, não precisamos ir muito longe. No livro Novas Utopias, Dom Helder Câmara, que foi o cardeal arcebispo de Recife e Olinda, ele se manifestou através de uma reunião mediúnica, e essa reunião se tornou um livro. O diálogo travado acabou se tornando um livro. E foi uma pergunta interessante: o senhor deixou de ser católico depois de desencarnar? E ele disse: de forma alguma. A doutrina católica ainda é necessária para o nosso mundo, muitas pessoas acreditam na doutrina, e eu também acredito nessa doutrina. Agora não pode deixar de reconhecer a importância da mediunidade, a nova visão que se tem do mundo espiritual. Por isso, então, nós vemos que estarmos aqui hoje, um espírito desse tipo, por exemplo, quando você encontrar com ele, ele vai estar vestido como sacerdote, porque é aquilo que ele acredita ainda. Quando ele se desapegar desses interesses materiais, que não significa que é algo inferior. Quando você acredita em alguma coisa que você acreditava quando estava aqui, mostra que você ainda tem afinidade com essas ideias. Mas, naturalmente, essas ideias vão se mesclando com outras. Outras que dizem respeito a esse novo mundo em que ele vive. Então ele pode dar a opinião dele sobre essa visão, essa nova perspectiva que ele tem do plano espiritual, mas ele conserva ainda muitas das ideias que estão ainda presentes nele. Nós temos, por exemplo, manifestações de pastores evangélicos em reuniões mediúnicas que querem provar que os espíritas estão errados e que a Bíblia está certa, sendo que eles estão desencarnados e conversando numa reunião mediúnica. Como é que nós vamos convencer um espírito desse? Por quê? Porque ele está enraizado ainda. Então nós temos ali várias situações nessas de ciência, filosofia, religião, política, tudo que um espírito pode reconhecer. Não necessariamente os seus erros, mas a sua visão limitada. E no mundo espiritual, fazer uma revisão daquilo que ele acreditava e começar a transmitir ideias novas. E esse tipo de livro, por exemplo, Novas Utopias, em que um representante de grande importância da Igreja Católica se manifesta, a pergunta é: esse livro será aceito com facilidade por aqueles que seguem aquela doutrina? Obviamente que não. Primeiro porque não aceitam a mediunidade. Consequentemente não vão aceitar um livro que venha com o nome de uma personalidade daquela religião. Então é algo que vem sendo trabalhado gradativamente. Nós primeiros, como espíritas, tendo contato com esse tipo de informação, com esse tipo de psicografia, nós precisamos começar a mudar nossa visão. De perceber que assim como esses mudaram, nós também mudaremos. E olha que nós espíritas somos aqueles que mais damos trabalhos. E por que damos esse trabalho todo? Porque nós chegamos com uma ideia fixa: não precisa contar nada que eu sou espírita, eu frequentava lá a salinha da Vaninha, do Zeca e tal.
Já sei de tudo que tinha que falar. Aí a pessoa fala, meu Deus, leva esse daqui lá para internação. Tem que apagar tudo da cabeça dele e começar de novo. Então nós temos que ter essa mente aberta, perceber assim, olha, o conhecimento que eu tenho, ele está limitado àquilo que eu consegui aprender. Mas eu tenho certeza, já levo essa ideia, já levemos todos essa ideia, que quando chegar no mundo espiritual, muito daquilo que nós acreditávamos vai começar a ser transformado. Não necessariamente radicalmente transformado, mas ele vai começar a ser modificado por uma visão mais profunda, uma visão mais verdadeira. Porque a grande parte daquilo que nós estudamos é teoria. Para falar sobre o mundo espiritual, por exemplo, quem aqui já foi para o mundo espiritual e tem consciência de que já foi? Quem aqui já viu claramente o que existe no mundo espiritual? São pouquíssimas pessoas. Agora, quem já leu sobre o mundo espiritual? Todo mundo fala, eu. Isso mostra que, teoricamente, nós estamos bem informados. Agora, com relação ao conhecimento prático e técnico, ainda assim temos esse limite. E como a Sandra colocou, deu uma passeada por lá, ótimo. Conhece tudo do mundo espiritual? Não. Conhece apenas aquele caminho da roça onde passou. Foi naquele local e voltou. É o máximo que se conhece. Então nós temos muito ainda a aprender, temos que manter essa flexibilidade nas nossas opiniões e deixar essa ideia do preconceito, essa ideia do ego, tudo isso de uma forma reduzida, porque certamente nós teremos contato com outras ideias. Questão 27, essa aqui é bem interessante que Kardec coloca para nós. E isso se nós tivéssemos oportunidade de ter essa relação tão fácil e tão prática com os espíritos, certamente nós aprenderíamos muito. Kardec coloca no item na questão 27. Um médico, evocando seus clientes mortos, poderia deles obter esclarecimento sobre a causa de suas mortes, as faltas que poderia ter cometido no seu tratamento e aumentar assim a sua experiência? Já pensou? Se semanalmente os médicos de um hospital fizessem uma conferência mediúnica e evocassem os espíritos que desencarnaram no hospital para ouvir a opinião deles com relação ao tratamento, com relação às técnicas, com relação ao diagnóstico, com relação à evolução da doença. Como seria, né, o desempenho desses profissionais fazendo uma revisão daquilo que tiveram? Não apenas ouvindo os pacientes, mas ouvindo também os espíritos especializados que trabalhavam naquela instituição. Olha só o ganho que essa instituição teria. Mas hoje para nós isso parece uma utopia. Parece algo assim de outro mundo, fantasioso. Mas isso certamente seria para nós algo muito proveitoso. Eu tenho um livro que eu ganhei de presente do meu amigo Landão, chamado Militares no Além. Obviamente relacionado com os meus interesses. Então, nesse livro que ele me presenteou, nós temos ali alguns militares que viveram na época da proclamação da República, na época da primeira fase da República aqui no Brasil e tal, né, da velha República. Então eram marechais, né, essa patente ainda existia aqui no Brasil. Então eram marechais, eram generais, que vinham conversar sobre a visão que eles tinham a respeito da época da proclamação da República, da época da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. E vieram então dar as suas opiniões, falar um pouquinho sobre a visão deles de militares, sobre aquilo que acontecia no nosso mundo. Se nós tivéssemos reuniões específicas, por exemplo, de militares, de professores, de advogados, de médicos, de políticos, começássemos então a evocar e conversar com essas pessoas, com esses espíritos, para ouvirmos, né, não apenas aquela opinião sábia daqueles espíritos que já evoluíram, mas também ouvirmos aquelas opiniões radicais, limitadas ainda daqueles espíritos materializados. E começássemos a fazer uma análise da visão deles, olha só qual o ganho que nós teríamos. Mas como para nós ainda a reunião mediúnica tomou um outro teor, nós perdemos essas oportunidades preciosas de aprendermos com os nossos próprios erros e aprendermos aquilo que eles também aprenderam no plano espiritual. Com os artistas, né, Miriam, a gente estava falando sobre isso. Evocarmos alguns artistas para ouvir o que eles pensam sobre a arte, o que eles poderiam sugerir em termos de evolução de arte. Fazermos reuniões específicas para isso. Os espíritos certamente viriam de boa vontade, como nós já estudamos sobre isso. Nós pegamos um trecho, né, falando sobre arte e espiritismo,
E nós então lemos um artigo da Revista Espírita, em que um espírito que era músico, ele falava assim: olha, eu vim aqui conversar com vocês. Quem que era o espírito? Não era Mozart, era um famoso também, me esqueci o nome dele. Então ele falava assim que, olha, eu vim aqui falar com vocês e vocês me perguntam como é o mundo espiritual, como eu tô, se isso é certo, se isso é errado. É a primeira vez que vocês me evocam para falar sobre arte. E eu falo sobre isso com o maior prazer. Ele falava sobre essa questão. O grande prazer que ele sentia de falar de um assunto que ele conhecia, mas que ninguém nunca se interessou em perguntar. Quando ele aparecia, perguntavam sobre tudo. O que você está vestindo? Onde você dorme? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E ele louco para falar de música, louco para falar sobre arte. A Leila colocou, né, ontem aqui em Salerno teve uma pintura mediúnica de Florencio Anton. Foi incrível, né? Esses espíritos, Leila, que trabalham com psicopictografia, eles costumam ser bastante faladores, né? Então eles gostam muito de conversar. A gente ouve muito isso nas entrevistas que eles dão aqui no Brasil, nos programas que eles passam. Enquanto eles estão pintando, eles estão falando. Então eles falam, eles são tagarelas, eles falam demais. Eles contam como é isso, contam como é aquilo e falam. Já os outros espíritos não fazem isso, porque nós não damos oportunidade. Então o espírito pinta, vai falando sobre cores, vai falando sobre sentimentos, né? Alguns dançam, outros cantam, né, Tiane? Então fazem isso e tal. Então a gente vê que os espíritos, eles estão loucos para contar aquilo que eles estão vendo no mundo espiritual, como nós ficaremos. Imaginemos que nós desencarnamos agora. Aconteceu um curto-circuito no nosso teclado, todo mundo desencarnou. Puf! Aí vamos para o mundo espiritual. Aí passa o tempo, todo mundo vai se ajustando, se equilibrando. Aí de repente o nosso grupo é convidado para participar de uma reunião mediúnica no centro espírita. Aí todos nós vamos encher a salinha mediúnica. Aí nós começamos a observar o que acontece entre eles, e aquilo que nós acreditávamos e aquilo que eles acreditam. A gente vai ficar com uma coceira para poder falar com eles, para dizer o que a gente pensa, para dizer o que a gente está vendo e tudo mais, uma coisa indescritível. Então nós temos vontade de falar, mas os encarnados não têm vontade de ouvir. E é isso que nós perdemos, e é isso que os espíritos lamentam. Que nós conversemos com os espíritos, que nós não esperemos apenas que eles nos sirvam. Porque dá a impressão assim, de que tudo que acontece, os espíritos vêm trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quer dizer que o espírito parou de ter vontade de fazer amigos, de conversar, de contar histórias, de trocar experiências? Eles não perdem como nós não perdemos. Nós continuamos com o desejo de nos socializarmos. Nós queremos ajudar também, sem dúvida nenhuma. Mas eles têm tanta coisa para contar e a gente não tem oportunidade, não dá oportunidade para ouvirmos. Esse é um problema que a gente enfrenta, lamentavelmente, porque a nossa visão dos espíritas do mundo espiritual, a respeito do mundo espiritual, também mudou completamente, mudou para pior. Então a gente vê essa colocação de Kardec. Se poderíamos, por exemplo, falar com o médico sobre a vida do paciente, sobre o que aconteceu com suas mortes, as causas, as faltas no tratamento. Poderia ser feita essa pergunta? Resposta dos espíritos: pode. E isso lhe seria muito útil, sobretudo se ele se fizesse assistir por espíritos esclarecidos que supririam as faltas de conhecimento de alguns doentes. Mas, para isso, seria necessário fazer esses estudos de maneira séria, assídua, com fim humanitário e não como meio de adquirir saber e fortuna sem trabalho. Então, fazerem essas reuniões semanalmente, mensalmente, seria extremamente produtivo em todas as áreas, para que os espíritos que têm conhecimento viessem nos ajudar. Basta apenas que a gente tenha vontade, né, e sabedoria para aproveitar essa nossa relação. Próxima questão. Alguma dúvida com relação a essa parte de saúde, pessoal, antes da gente ir embora? Podemos mudar de assunto, então? Tranquilo? Bom dia, pessoal que chegou. Bom, aqui agora o item 294. A gente vai sair dessa parte de saúde e agora a gente vai entrar na perguntas sobre invenções e descobertas, que também são questões interessantes. Os espíritos que têm tantos conhecimentos no mundo espiritual, por que eles não vêm trazer para nós, por exemplo, a cura da AIDS, a cura do câncer?
descobertas de novas fontes de energia, novos meios de comunicação? Por que nós não podemos desenvolver equipamentos para poder entrar em contato direto com o mundo espiritual? Sendo que eles, com certeza, sabem sobre isso, porque a ciência no plano espiritual vai muito além do que a nossa imaginação pode alcançar. Os filmes de ficção mais absurdo que nós temos hoje não chegariam aos pés do conhecimento que eles têm. Então, por que nós não podemos fazer perguntas sobre invenções e descobertas? E se pudermos fazer, que tipo de perguntas eles podem responder? A Rô colocou, porque tudo tem seu tempo, não estamos preparados para isso. Esse é um dos problemas. É um dos problemas. Vamos para a questão número 28. Os espíritos podem dar orientação em pesquisas científicas e descobertas? A resposta: a ciência é obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, porque é somente pelo trabalho que o homem avança no seu caminho. Que mérito teria se lhe bastasse interrogar os espíritos para tudo saber? Qualquer imbecil poderia tornar-se sábio por esse preço. Acontece o mesmo no tocante às invenções e às descobertas industriais. Mas há ainda uma consideração. É que cada coisa deve vir no seu tempo, e quando as ideias gerais estão maduras, para a receber. Se o homem tivesse esse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo os frutos nascerem antes do tempo. Deus disse ao homem: ganhará o pão com o suor do teu rosto. Admirável figura que retrata a sua condição neste mundo. Ele tem de progredir em tudo, pelo esforço do trabalho. Se as coisas lhe fossem dadas inteiramente feitas, para que lhe serviria a sua inteligência? Ele seria como um escolar, cujas tarefas fossem feitas por outro. Uma questão que a gente vê é aquela ideia, que eu preciso enriquecer de alguma forma. Então eu vou fazer uma solicitação para os espíritos para que eles me ajudem numa nova descoberta. E que essa descoberta me dê muito dinheiro. E aí então eu fico esperando que os espíritos me deem de presente algo que eu deveria conquistar. Só que o grande problema é que a natureza não dá saltos. Esse é um axioma que nós temos hoje, que ele é imutável, consequentemente imutável por ser axioma. Então, nós temos que pensar o seguinte, que todo conhecimento que nós temos, eles evoluem a partir de um conhecimento anterior. Então, aquilo que eu sei passa para outro que acrescenta um conhecimento, depois que acrescenta um conhecimento, que acrescenta um conhecimento, e assim as coisas vão evoluindo. Aquilo que nós temos hoje de medicina, os conhecimentos médicos que nós temos hoje, eles começaram com os primeiros médicos na história, que estudavam organizadamente a medicina, que era o caso, por exemplo, dos árabes, que era o caso, por exemplo, dos médicos do passado. Lucas, o evangelista, ele era um médico. Aliás, tem um livro muito interessante que conta a história dele, chamado Médico de Homens e Almas. É um livro lindíssimo de se ler. É um tijolo de mais ou menos umas 600 páginas. No começo, quando eu ganhei esse livro, eu falei, meu Deus. Quando eu acabei de ler o livro, eu falei, que pena. Porque eu era meio preguiçoso para ler, eu gostava de livros que tinham poucas páginas, letras grandes e de preferência bastante desenhos, de Taylor Cadwell, Então, esse livro, quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, vamos começar. Eu li a primeira página, aí eu pensava, só faltam 599, 598. Quando eu percebi que faltavam 10 páginas, eu estava lamentando já. Então, é um livro muito interessante para quem gosta, Então, vale a pena a leitura desse livro, é muito legal. É um bom entretenimento, é uma boa instrução, é uma história comovente. Então conta a história dele. Então a gente vê que esses médicos de antigamente, aqueles curandeiros, aqueles médicos com conhecimentos limitados, esses conhecimentos foram passando de geração após geração. E alguém foi trazendo uma nova informação, alguém foi trazendo uma nova descoberta, para chegarmos hoje na medicina do século XXI, que é uma medicina médico de homens e almas. Esse é o nome do livro. Então, hoje nós temos uma medicina extremamente avançada, que infelizmente nem todo mundo tem acesso. Nós sabemos disso por questões sociais, questões econômicas e tal. Nós chegamos até a falar sobre isso ontem, no nosso livro Obras Póstumas. Mas a nossa medicina, ela está muito avançada
principalmente porque ela veio como uma consequência daquilo que o passado trouxe. Então todo o conhecimento que nós temos, eles vêm nessa constante evolução. Então por isso nós não descobrimos algo do nada. Nós conseguimos, na verdade, evoluir os conhecimentos que nós temos hoje. Quando nós pegamos, por exemplo, a aviação hoje, a aviação de alta tecnologia, o homem foi para o espaço, o homem consegue atingir velocidades que para nós eram inimagináveis. Hoje, o transporte aéreo é algo que a nossa sociedade tem completa dependência, encurtou os espaços, estreitou as relações entre as pessoas e tudo mais. Tudo isso começou com Bartolomeu de Gusmão, que usava o balão de ar quente no passado. Depois veio evoluindo, chegamos ali com Da Vinci fazendo ali aqueles primeiros rabiscos sobre paraquedismo, sobre o helicóptero. Chegamos no início do século XX, os irmãos Wright, Santos Dumont. Vieram outros descobridores para chegarmos hoje na tecnologia que nós temos. Então todo conhecimento ele parte de uma ideia inicial. Essa ideia inicial ela se encontra dispersa. Aliás, todas essas ideias se encontram dispersas na história da humanidade em todos os lugares. Mas que nós vamos então desenvolvendo. Por isso então que os espíritos fazem para nós é nos ajudar, a gente vai ver na próxima questão, na 29. A nos ajudar a desenvolver aquilo que nós já sabemos. E não nos dar respostas prontas para aquilo que nós ainda não descobrimos. Vamos pensar, por exemplo, sobre o vírus da AIDS. Por que por acaso nós não temos ainda essa descoberta do vírus da AIDS? Qual é exatamente o objetivo dessa doença no desenvolvimento moral da nossa sociedade? A falta de regras que nós temos nas nossas relações sexuais. Nós temos ali, por exemplo, os cuidados da medicina que não estão ainda apurados, para o caso, por exemplo, de transplantes, transfusão de sangue e tudo mais. Qual é a utilidade dessa doença para a nossa sociedade? Nós não sabemos, mas certamente ela tem uma utilidade. Por mais inútil que ela possa parecer. Os cânceres, por que nós não temos descobertas para os cânceres hoje? Não sabemos, mas sabemos que eles são consequências do nosso estilo de vida. O nosso modo de vida provoca a maioria das doenças que nós temos hoje. Então, na verdade, antes de descobrirmos a cura da doença, nós temos que compreender a causa. E é por isso que nós enfrentamos ainda esses problemas. Claro que isso aqui é minha opinião, a gente poderia ter aqui debates filosóficos profundos sobre essa questão, se a doença é boa, se a doença não é, se a doença tem utilidade, se não tem, por que tem cura, por que não tem, nós não sabemos disso. Nós não temos ainda a visão ampla para compreender tudo isso. Mas o importante é que nós descobriremos no tempo certo. Quando entrarmos no caminho correto para isso. Qual é esse caminho? Nós vamos descobrir através das tentativas. O Fernando colocou, mas se alguma coisa vem mais o pessoal do materialismo, que quer lucro, né, não deixa aparecer. Pode ser também. Enquanto a ganância, os laboratórios, as empresas farmacêuticas estiverem preocupadas ainda em ter uma descoberta para poder lucrar com isso, então para que os espíritos vão ajudar? Se a humanidade ainda não se faz merecedora disso. Então temos ali uma série de questões filosóficas a esse respeito. Mas vamos entrar aqui na questão de Kardec. Questão 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos em suas pesquisas? Então inicialmente eles falaram que os espíritos disseram que não nos dão respostas para aquilo que nós ainda não estamos em condições de descobrir. Mas aí Kardec coloca, mas nós não somos assistidos constantemente pelos espíritos? E esses sábios e inventores não são assistidos também em suas descobertas? A resposta dos espíritos: isso é bem diferente. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos incumbidos de lhe dirigir a marcha procuram o homem capaz de a levar a bom termo. Inspiram-lhe as ideias necessárias com o cuidado de lhe deixar todo o mérito, porque essas ideias ele terá de elaborar e pôr em execução. Assim acontece com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos respeitam cada homem na sua esfera própria. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário dos segredos de Deus, mas saberá tirar oportunidade da obscuridade o homem capaz de realizar os seus desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou a ambição
por um caminho que não corresponda ao objetivo do Espiritismo e que resultaria para vós nas mais ridículas mistificações. Vocês sabem que esses dias, vou dividir com vocês aqui umas ideias que eu estava confabulando um tempo atrás. Eu assisti a uma palestra que foi transmitida aqui pelo Pautalk, né, que o vídeo está disponível no Pautalk, uma palestra que foi realizada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, que é uma das principais instituições de desenvolvimento tecnológico do mundo. Então algumas dessas palestras são transmitidas aqui no Pautalk. E aí a gente percebe que as pessoas que fazem palestras lá são doutores que já ganharam prêmios Nobel, né? Então, ganhador daqui, ganhador dali. Então os alunos conversam com um ganhador de prêmio Nobel. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa vida, mas por que tudo acontece nos Estados Unidos? É prêmio Nobel para cá, ou é na Inglaterra, ou é na Alemanha, ou é ali. Aqui no Brasil a gente está longe disso. O máximo que a gente consegue é uma indicação ou uma sugestão para alguém que vai ganhar o prêmio Nobel da Paz, que é muito nobre, sem dúvida, mas eu pensava em tecnologia. Por que só tem gente inteligente naquele país, nesse sentido de tecnologia, né, de alta tecnologia? Aí comecei a parar assim, olhar para o nada e falei assim, mas espera aí. Se aqueles espíritos têm aquela capacidade, aquela inteligência toda, e têm o potencial de desenvolver uma certa descoberta, se eles nascessem aqui no Brasil, eles não teriam oportunidade. Nós não temos estrutura, nós não temos recursos. Então, na verdade, não é uma questão de nacionalismo. Essa questão do nacionalismo é uma questão de orgulho nosso. Não porque os Estados Unidos podem mais do que nós. Não é isso. No mundo espiritual mais elevado, não existem fronteiras nacionalistas, não existem orgulhos nacionalistas. Isso é uma questão humana. Mas se um espírito tem a oportunidade de auxiliar na evolução do mundo, ele precisa reencarnar num lugar onde ele tem recurso para isso. Antes dos Estados Unidos se tornarem a potência que é hoje, nós lembramos que todas as grandes descobertas da humanidade vieram da Europa. Thomas Edison, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Kant, tivemos, que mais? Me ajudem aí com outros nomes que vocês lembrarem. O russo que descobriu, que organizou a tabela periódica, Albert Sabin, que descobriu ali a paralisia infantil. Tivemos o próprio Charles Darwin, que foi na Inglaterra, Allan Kardec, que foi na França. E olha só quantos nomes nós poderíamos citar. E onde eles nasceram? Na Europa, que era o continente mais evoluído. Então, na verdade, os espíritos não escolhem um lugar para nascer, porque ali ele vai ter uma vida melhor, porque ele vai ter aquela nacionalidade, porque ele vai ser importante ou não. É porque se ele tem conhecimento, ele precisa disso. Na Holanda nós temos grandes cientistas. Então na Europa de um modo geral, na América do Norte de um modo geral, na Ásia agora nós temos grandes centros tecnológicos. Como é que eu posso ser um espírito que vai descobrir um conhecimento em química, em física, em astronomia, aí eu falo assim, mas eu quero descobrir tudo isso lá no Brasil. Aí você fala, no Brasil? Só se você nascer no Brasil e depois for viajar para esses países, porque lá no Brasil você não vai conseguir. A Miriam colocou, né? Hoje temos até centros de pesquisa que trabalham juntos de vários continentes. Às vezes é preciso colar de alguém, porque aqui não tem recursos. Então aqui nós temos hoje os nossos doutores, grande parte dos nossos doutores estudaram fora do Brasil, ou basearam suas pesquisas naquilo que veio fora do Brasil. Então a gente vê o quê? Que esses espíritos que são grandes descobridores, grandes inventores, eles precisam de recursos para que isso aconteça. Como foi colocado por Kardec aqui, olha só. Está aqui. Os espíritos respeitam cada homem na sua esfera própria. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário dos segredos de Deus. Ou seja, quando fala cavar a terra, naturalmente ele fala daqueles que vivem uma vida não tão avançada. Mas, por outro lado, para a gente não ficar com aquele sentimento de inferioridade, por que o Espiritismo se desenvolveu aqui no Brasil e não lá fora? Se eu sou um grande médium, onde eu escolheria nascer? Nos Estados Unidos? Não, eu escolheria nascer no Brasil, onde nós temos aqui mais de 5.000 centros espíritas. Seria médium num desses centros.
Então, se eu tiver que ser alguma coisa relacionada nessa relação com o mundo espiritual, eu vou escolher o Brasil. Porque aqui, Sandra, o Brasil ele teve uma capacidade de não apenas absorver a religiosidade da Europa, que foi o caso do catolicismo, mas durante a época da escravatura, olha o lado positivo disso. Os escravos trouxeram para cá suas religiões que tinham a mediunidade como ponto fundamental. Então esse sincretismo religioso que tem no Brasil, de trazermos a organização da igreja, de trazermos a mediunidade da África, de trazermos a sabedoria indígena, nós conseguimos criar uma base em que o espiritismo se sentiu muito à vontade. Ele conseguiu se difundir com muita facilidade. Já nos Estados Unidos, por exemplo, em que quando se fala em mediunidade, você imediatamente fala de coisas místicas, fantasmagóricas e coisa e tal, se você é um médium lá, você vai ser ou endeusado ou vai ser ridicularizado. Na Europa, você ser médium é algo extremamente improdutivo. Aonde você vai exercer a sua mediunidade na Europa? Vai virar bruxa, né, Sandra? Ah, eu sou europeu e eu nasci na França. E daí? Ah, eu nasci na Itália. Coitado, pior ainda. Porque lá o catolicismo é dominante. Você fala que é médium, você é algo do inferno, né? Temos pouco do Oriente, né, Jorge? Talvez a sabedoria budista, essa coisa mais zen, essa coisa mais reflexiva, né? Talvez a gente ainda tenha que absorver bastante coisa, né, Jorge, de lá. Então, assim, o importante é que nós cresçamos, né? Na Itália está colocando que o espiritismo é macumba, né, Leila? Então, tudo isso que nós temos que pensar é assim, em cada lugar do nosso planeta, nós temos um celeiro, nós temos um terreno fértil para poder florescer. Num lugar nós temos a filosofia, no outro lugar nós temos a ciência, no outro lugar nós temos a espiritualidade, e os espíritos não escolhem por fronteira, não escolhem por bandeira. Eles escolhem por oportunidade de evolução. Se eu tiver que ajudar o planeta a evoluir de uma forma, eu tenho que estar num lugar onde eu tenha bases para isso. Vai com Deus, Johnny, bom dia. Então a gente vê como é lógico esse raciocínio, como é interessante. Por que lá é assim? Seria assim, se eu fosse um cientista, desencarnasse, sou brasileiro, desencarnasse, se eu tivesse grande conhecimento, se eu fosse um gênio da ciência, e eu tivesse que reencarnar para dar continuidade no conhecimento que eu tenho, onde eu ia escolher reencarnar? Eu ia ficar assim, olha, o Brasil é o lugar que eu gosto, que eu amo, mas independente do que eu gosto e do que eu amo, eu tenho que pensar na minha missão. Se a minha missão é desenvolver aquilo, eu tenho que escolher um lugar que me dê oportunidade. Então eu vou escolher um país com tecnologia avançada. Aí eu vou ser aquele americano, aquele europeu, aquele canadense, aquele japonês, não importa. Eu vou ser aquele com o coração brasileiro. Que quando vê o jogo do Brasil assim, eu visto a camisa do Brasil sem nem saber por quê. Pois é, na Holanda, né, Sandra? Então tá lá, ó. Então temos sempre que pensar assim. Os espíritos buscam aqueles que têm oportunidade de auxiliar no seu desenvolvimento. Mas todo mundo tem uma missão? Sim. O que significa missão, Elis? Missão é o compromisso que você tem para se desenvolver. Temos aqueles grandes missionários, tem espíritos cuja missão é serem bons pais. Tem espíritos que a missão é ser bom professor. Vamos supor que eu tenha tendência para a advocacia. Qual é a minha missão? Fazer com que a justiça, dentro da esfera onde eu trabalho, no meu escritório, na empresa e coisa e tal, faça isso. Então todos nós temos missões compatíveis com a nossa capacidade. Então temos missões das maiores. Madre Teresa era uma missionária. Minha mãe é outra missionária. Qual a diferença entre as duas? A evolução espiritual, a necessidade de cada uma, a capacidade. Então, essa é a questão que nós temos que analisar. Certo? Para a gente poder, vamos correr aqui que faltam só 2 questões. Falta só mais uma questão. Aliás, tem uma observação de Kardec a esse respeito. Vamos lá. Kardec faz uma observação a respeito dessa assistência que os espíritos dão aos gênios nas suas pesquisas, né? Então diz assim para nós: o conhecimento mais preciso do espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, muitos se vangloriavam por fazer por ser o intermédio.
Chegaram mesmo a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer cabelos, para curar calos, etc. Vimos muitas pessoas que acreditavam já ter feito fortuna e só colheram resultados mais ou menos ridículos. Acontece o mesmo quando se deseja penetrar o mistério da origem das coisas com a ajuda dos espíritos. Certos espíritos têm os seus sistemas a respeito, e que não valem mais do que os homens e que convém receber com a maior reserva. Então, antes das perguntas, como eu falei para vocês, eram perguntas feitas de uma forma extremamente banal. Já pensou como Kardec colocou? Queria receita para fazer crescer cabelo. Cabelo, já pensou, Miriam? Então, imaginem assim as ideias mais esdrúxulas, as ideias mais bizarras possíveis. Pessoas buscam para poderem se beneficiar. Eu queria o shampoo mágico para fazer a progressiva, para se livrar da chapinha, né, Vaninha? Então a Vaninha faz uma invocação e fala para um espírito fazer isso para ela. Por isso, então, o cuidado nessa nossa relação, que todas as perguntas são válidas. Nós poderíamos ter, vamos pensar num caso sério agora. Vamos supor que eu trabalhe num centro de pesquisas biomédicas e eu estou tentando ajustar uma proteína que resolva o problema de uma doença séria. E eu estou tento, não consigo, tento fazer, não consigo, e a minha vontade é sincera, a minha intenção é das melhores, e aí então eu vou ao centro espírita e falo numa reunião mediúnica, olha, eu estou fazendo um trabalho que está fazendo isso, eu queria uma orientação, para que eu pudesse estabilizar aquela experiência, para que eu pudesse ajustar aquilo, será que vocês poderiam, de alguma forma, me dar uma orientação? Aí o espírito, percebendo a minha seriedade, percebendo a minha responsabilidade com o trabalho, ele vai dizer, continue tentando que você vai descobrir. Ou então ele vai dizer assim, nós vamos tentar te ajudar. Agora, se eu chego com uma proposta na reunião mediúnica, olha, eu queria ajudar a Vaninha a acabar com o cabelinho crespo dela. O espírito, meu Deus, ou ele vai balançar a cabeça ou ele vai embora. Vai me dar aquela ignorada assim, ignorada homérica, né? Por que isso tudo? Porque depende de nós apresentarmos nossas solicitações, pedirmos orientações para aquilo que é sério, para aquilo que é verdadeiro. E é isso que o Espiritismo traz para nós. Nós começamos a levar a vida a sério. Vamos supor que eu seja um juiz de direito e eu tenho uma grande preocupação. Vamos pensar nessas classes que nós temos, né? Associação Médico Espírita, Associação dos Juristas Espíritas, Associação dos Professores Espíritas, dos Magistrados, dos Psicólogos, e nessas associações tivéssemos reuniões com os espíritos para tratar dos assuntos relacionados com essas áreas. Olha só a evolução que seria. Não seriam só médicos reunidos para conversar sobre medicina, seriam médicos e espíritos que têm conhecimento na medicina. Já pensou? Eu pensei no juiz porque a primeira coisa que me veio foi o sistema carcerário do Brasil. As nossas penitenciárias estão caos, não são educativas, e nós poderíamos evocar os espíritos especializados nessa área e pedir como é que nós podemos trabalhar para poder melhorar essa área educativa. Então poderíamos fazer várias perguntas, basta apenas que nós nos disponhamos a isso. Mas acontece, Sandra, infelizmente no Brasil a gente encontra várias situações ainda que chocam a nossa sociedade. Né? Então, temos desde aqueles que roubam por capricho, roubam por necessidade, mas independente da questão, né, é toda uma problemática que envolve a nossa sociedade, como a gente conversou ontem sobre isso. Bom, pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, a gente viu aqui que Kardec fez um comentário a esse respeito, falando exatamente que a importância de nós solicitarmos a ajuda do plano espiritual e que nós teremos essa ajuda de boa vontade desde que nós sejamos motivados por um desejo sério de sermos úteis, de sermos produtivos. Então, fechando por aqui, pessoal, o próximo estudo nosso vai ser o item 295, perguntas sobre tesouros ocultos. Por que pergunta sobre tesouros ocultos? Quando a gente volta a nossa mente para o século XIX, nós lembramos que as instituições bancárias não eram como são hoje.
As pessoas enterravam pacotes de dinheiro, pedras preciosas, metais preciosos. Enterravam suas joias para poder proteger, porque eles não confiavam no sistema bancário. Hoje é diferente, hoje você vai a um banco, você coloca lá o seu, né, no seu guarda-joias, no cofre do banco e tal, e você faz os depósitos e tudo mais. Então, mas hoje é diferente, naquela época era diferente. Então muita gente guardava a coisa e desencarnava. E a família, sabendo que tinha aquele dinheiro, mas não sabia onde estava, tentava correr atrás. Hoje você vai ao banco, você apresenta o atestado de óbito, o banco é obrigado a liberar todos os recursos que estavam depositados, se for caso de heranças e tal, né? Naquela época era enterrado no fundo do quintal. Então perguntava assim, olha, meu pai morreu, mas eu sei que ele tinha bastante dinheiro guardado, onde que está esse dinheiro? Por isso que quando a gente fala sobre tesouros ocultos, para nós hoje parece uma coisa meio boba, mas para a época era uma coisa real. Era uma coisa que as famílias lidavam no dia a dia. Era aquele pai ganancioso que escondia as moedas que ganhava do filho que queria o dinheiro dele. Aí de repente esse homem tem um infarto, puf, e o filho quer saber onde estava o dinheiro. Né? A dona de mim colocou meu vizinho, escondeu até dentro de uma garrafa térmica, né? Foi uma corrida ao ouro. Pois é, mas naquela época era uma realidade, era do dia a dia. Senha de banco, as pessoas perguntam onde está o testamento. Hoje o tesouro, né, são os tesouros de documento, de senha de banco, né? Naquela época era tesouro enterrado mesmo. A gente não fala de piratas, né? A gente fala de pessoas comuns. Mas vamos lá. A gente fecha por aqui o nosso estudo. Então a próxima questão